Olá, queridos, bom dia. Chay Clejana do Ministério Azeite e Vinho. E você está comigo no nosso quinto vídeo da série de estudos devocionais Santos e Santificados. O medo não vai me parar. O grande eu sou comigo está. E o quinto passo que eu quero destacar hoje para uma santificação eficaz é este aqui. Aprenda a buscar a Deus permanentemente. E os textos que eu trago para vocês são dois. O primeiro se encontra em 1 Crônicas 16:11 e o segundo em Salmos 27, versículo 8. Começando por Crônicas, lemos o seguinte: buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Em Salmos 27, nós lemos o seguinte: ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Mas para que você possa entender como buscar a Deus permanentemente, primeiro nós vamos te explicar o que não é buscar a Deus. Você foi ensinado, ou você aprendeu, ou acreditou que buscar a Deus é quando você separa um momento do seu dia e lá naquela 1 hora, meia hora, 15 minutos, você abre o coração para Deus, chora tudo que você tem que chorar, desabafa, faz os seus pedidos, fala, e depois de você se sentir aliviado ou confortado em algum nível, você agradece pelo dia e segue a sua vida. Ou você também foi ensinado que é quando você tem o seu momento artístico para Deus. E aí você passa 1 hora cantando canções para Deus. E aí, se você saber tocar um instrumento, o negócio fica ainda muito mais vibrante. E aí você passa 1 hora tocando canções e cantando e falando e dizendo como ele é lindo e etc. e tal. Você também aprendeu que buscar a Deus significa isso, quando você está atraindo a presença dele por meio das suas canções. Você também aprendeu que buscar a Deus ou manifestar a presença de Deus é quando você, diligentemente abre as Escrituras e lê alguns textos aleatórios das Escrituras ou estuda sobre alguns assuntos envolvendo as Escrituras. Então, quando você tem um estudo sistemático ou uma leitura aleatória das Escrituras, você também está buscando a Deus. Você também aprendeu, que buscar a Deus é quando você começa a clamar ao Senhor e tem aqueles movimentos que parecem uns ataques epiléticos assim, de flexão corporal, e aí você está na nuvem, está na intimidade, está no manto. Tu também aprendeu que buscar a Deus significa isso. Mas se todas essas coisas que eu citei não significam buscar a Deus, apesar que boa parte delas tem o seu lugar de importância e o seu momento de importância, menos os ataques epiléticos, ok? O que de fato significa buscar a Deus? Buscar a Deus é quando você se organiza para ouvir e compreender a Deus. Quando você está com uma intenção clara de ouvir o direcionamento, o conselho, a instrução, a opinião, o sentimento de Deus em relação a qualquer assunto que envolva ou não envolva você. Quando você quer compreender a Deus, você está buscando a Deus. Você não busca a Deus quando você está falando para Ele o que você pensa, sente, acha ou deseja. Ali você só está chamando a atenção para você. Quando você também não busca a Deus quando você está cantando a Deus. Você, quando canta para Deus, quer, você aprendeu que você quer atrair a glória de Deus para a sua vida. Então, na realidade, você ainda está chamando a atenção dele para você. A busca a Deus não é quando você chama a atenção de Deus para você, mas quando você vá até ele, focado nele e não em você. E eu posso buscar a Deus para atender as minhas necessidades? É óbvio, o próprio Deus pede para você fazer isso. Eu posso querer estudar a Deus? É óbvio, o próprio Deus pede. Mateus 22 deixa bem claro, as pessoas erram por duas coisas, porque elas não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Então é óbvio que ler as Escrituras tem o seu grau de importância. Só que a busca a Deus, ela envolve um ouvir.
e um compreender, muito mais do que um falar e você se manifestar ou chamar sua atenção. Por quê, querido? Porque você precisa que Deus fale e te oriente. Eu e você precisamos ter um padrão divino para que possamos caminhar na nossa santificação. Então é necessário, mais do que necessário, é essencial que você ouça a Deus. E é essencial que, além de você ouvi-lo, você também o compreenda. Isso é tão importante que lá em Romanos 3, Paulo repetindo Salmos, acredito que 24 ou 25, e se não for essa referência, o correto vai estar aparecendo para você quando a gente editar o vídeo, que Paulo diz assim, não há um justo, nenhum sequer. E por que Paulo, repetindo esse texto de Salmo, diz que não há nenhum justo? Porque ele diz assim, ó, não há quem busque a Deus. E não há quem entenda, compreenda a Deus. Então, a busca a Deus vai te levar a entender a Deus, a compreender a Deus. Compreender a Deus nas suas intenções, compreender a Deus nas suas ações, compreender a Deus nos seus desejos e vontades, compreender a Deus do porquê que Ele está direcionando você para ir para determinado lugar e fazer determinada coisa, o que Ele quer de fato fazer e interagir na sua vida. Você, para poder ter uma santificação eficaz, você precisa aprender a ouvir a Deus e aprender a entender a Deus. Quando você não busca a Deus, ou seja, quando você não se propõe a ouvi-lo, escutá-lo, a compreendê-lo, 3 problemas principais ocorrem. O primeiro deles é que você se torna um candidato perfeito para ser enganado, tanto dentro de um aspecto natural, quanto ser enganado dentro de um aspecto espiritual. Porque se você não busca a Deus, você não sabe reconhecer a voz dele. Se você não reconhece a voz dele, você pode acreditar que qualquer voz que você está escutando, seja naturalmente um enviado de Deus, ok? Ou espiritualmente uma influência demoníaca, você pode acreditar que é Deus. Porque uma ovelha só conhece a voz do seu pastor porque ela tem intimidade com o pastor. E essa intimidade vem não apenas do desejo do pastor de estar com as ovelhas, mas também do desejo das ovelhas de buscar e permanecer junto do seu pastor. Na intimidade, eu consigo reconhecer a essência de Deus, a melodia de Deus, a vibração de Deus, a voz dele, seja de forma direta ou de maneira indireta, ou seja, por meio das pessoas que ele envia até a mim. Quando eu conheço com profundidade a voz de Deus, eu não sou enganado, mesmo quando aquela pessoa está fingindo ser um enviado de Deus, ou quando aquele demônio está se disfarçando de anjo de luz. Mas se eu não me acostumei a buscar a Deus, ou seja, a ouvi-lo, escutá-lo e a compreendê-lo, eu sou uma candidata perfeita para ser enganado, para servir a Genésio acreditando que eu estou conversando com Jesus. O segundo problema que a falta de busca a Deus traz é que você também se tornará um candidato perfeito para ser um agente de Satanás para promover o mal e a iniquidade, mesmo que você não queira e até sem que você perceba. Quantas vezes você já ouviu conselhos incorretos de pessoas bem intencionadas? Quantas vezes você já ouviu palavras duras, machucadoras e difíceis de quem você amava e você claramente percebeu que naquele momento aquela pessoa, mesmo ela não tendo nenhuma intenção disso, ela serviu de agente de Satanás para a sua vida? Por quê? Porque essas pessoas não têm o hábito de buscar a Deus. Então, qualquer impressão que elas recebem no coração, elas, por não reconhecerem a voz do pastor, elas acreditam que só porque está no coração dela, então é verdadeiro, é justo e é correto.
e muitas vezes, sem ela perceber, elas servem de bloqueio, de impedimento de outras pessoas cumprirem o seu propósito em Deus, porque elas, mesmo não querendo, estão servindo de agentes de Satanás para promover o mal e para desviar as pessoas do propósito que elas têm que andar. Quando eu busco a Deus, eu me acostumo com o perfume, vamos botar assim, com a vibração, com a energia de Deus. E aí quando vem algo na minha mente, no meu coração, que não parece, que tem um cheiro diferente, que tem uma vibração de voz esquisita, que não é o tom certo, que não é o timbre vocal dos meus pais, eu automaticamente percebo que aquilo ali vem do pessoal do outro lado e eu tenho que calar a minha boca ou não dar esse conselho furado para a pessoa. O terceiro e último problema que eu quero destacar no vídeo de hoje, que a falta de busca a Deus vai trazer para você, e eu vou mais uma vez enfatizar, buscar a Deus é ouvi-lo e compreendê-lo. É se dedicar para mais ouvir do que falar. O terceiro problema é a permanência nos pilares da iniquidade por meio da carnalidade ou da incredulidade, que dá na mesma, certo? Já que a carnalidade é uma manifestação da incredulidade. Se você quer saber um pouco mais sobre os pilares da iniquidade, segue, desce algumas casinhas e vê lá a nossa primeira edição, são os penúltimos vídeos da nossa primeira edição dos Santos Santificados, e lá eu falo claramente a respeito dos pilares da iniquidade. Então, quando você não busca a Deus, quando você não se interessa e não permite a existência dele na sua vida, quando você não está para ouvir o direcionamento dele, qual o direcionamento que você vai seguir? O seu ou de outros? Você vai afastar o seu coração do Senhor, que é a base da carnalidade. O carnal é uma pessoa incrédula, cujo coração dela está afastado de Deus, e ela apoia-se nela mesma e nos outros. Ela depende dele mesmo e dos outros somente. Não é uma convergência, depende dele, dos outros e de Deus. Não, ele só depende dele e dos outros, ele só se apoia nos seus sentidos físicos, naquilo que o seu corpo pode produzir e fazer, naquilo que a sua capacidade pode produzir e fazer. Quando você não busca a Deus, você permanece nos parâmetros da iniquidade por meio da incredulidade e da carnalidade. Por quê? Porque o seu coração está afastado de Deus. Não há uma intencionalidade da sua vida de buscar a Deus permanentemente, de tornar a Deus participante de forma ativa na sua vida. O primeiro passo para que você possa buscar a Deus permanentemente é este aqui. É desenvolver a perseverança por meio de organização, rotina e disciplina. Querido, não dá para você buscar a Deus sem ser disciplinado e estabelecer uma rotina. Esse negócio de que hoje você separa um tempo para buscar a Deus ao meio-dia, amanhã às 6 da tarde, no outro dia às 5 da manhã, no outro dia às 4 da tarde, e aí num dia você se dedica para ouvir a Deus 15 minutos, no outro dia 30 minutos, no outro dia 40 minutos, na outra semana você nem se lembra quando foi que você teve um tempo para separar para ouvir a Deus. Essa falta de disciplina, essa falta de rotina, ela vai gerar você inconstância, vai tirar você da perseverança. E você não vai conseguir desenvolver esse hábito de buscar a Deus sem uma rotina. Se você olhar nas Escrituras, né, e eu vou aqui citar Salmos e o livro de Daniel, você vai ver que, né, os salmistas e o profeta Daniel eram pessoas completamente disciplinadas. Você olhava que Daniel ele tinha um hábito de buscar a Deus sempre nos mesmos horários do dia. Tanto que chegaram a criar uma lei para impedi-lo de adorar a Deus nesses horários. Você também olha, quando você lê no livro de Salmos, que ele diz assim, ó, pela manhã eu te busco, de madrugada eu me achego a ti. Eu medito na sua lei de dia e de noite. Você lê lá em Deuteronômio, quando Moisés organizou o povo, ele falou, sejam disciplinados no vosso trato com a justiça.
se levantem de manhã, estando de manhã, ou de tarde, ou de noite, comendo ou bebendo, sentado ou em pé, meditem na justiça. Querido, ninguém consegue organizar a sua vida. Ninguém consegue resolver seus problemas, ninguém consegue estabelecer novos hábitos sem disciplina. Você precisa aprender a ser perseverante. Para você ser perseverante, não basta apenas aquele posicionamento, agora vai. Você precisa criar uma rota, você precisa criar uma rotina. Você tem que organizar a sua agenda do dia. Por quê? Porque você sempre vai ter 24 horas por dia e 7 dias da semana. E você sempre vai conseguir organizar o seu dia por meio de prioridades. Prioridades essenciais, prioridades importantes, prioridades urgentes e o comum, o diário. É assim que nós organizamos a nossa vida. O que é essencial? Se você estabelecer Deus como essencial, você vai começar o seu dia buscando a Deus. Se você estabelecer Deus como essencial, você vai terminar o seu dia buscando a Deus. De dia e de noite te buscarei. Então, a primeira coisa é desenvolver perseverança. Crie rotina. Não fique só na intenção. O inferno está cheio de boas intenções, porque a maioria das pessoas que foram para o inferno tinha até boas intenções, mas elas não criaram um plano para tornar essas intenções em bons resultados. Elas só queriam ser boas, mas elas nunca trilharam um caminho para serem verdadeiramente boas. Elas só queriam fazer coisas justas, mas elas nunca criaram uma rota para ser verdadeiramente justa. Por isso que o inferno está cheio de boas intenções. Por quê? Porque não há nenhuma ação que respalde e transforme essas intenções em um resultado excelente e satisfatório. O segundo passo é, já falei aqui, né? Tornar Elohim sua prioridade essencial. Ao longo da nossa vida, só repetindo, né? Nós precisamos viver de acordo com prioridades, só que as prioridades elas têm grau de importância. E eu geralmente separo prioridade assim: essencial, urgente, importante e comum. O que é essencial para mim? Essencial. Ter meu momento com Deus é essencial. Então eu vou começar o dia neste momento. Depois eu vou cuidar daquilo que é urgente. Se não tiver nada urgente no dia, eu vou tratar daquilo que é importante para a minha dinâmica do dia ou da semana. Se der tempo, eu vou cuidar daquilo que é frívolo, senão eu vou me dedicar apenas àquilo que é comum. Então você, para desenvolver a sua busca por Deus, além de criar uma rotina, Deus precisa se tornar a sua prioridade essencial. Essencial, pensem como ar, como água, como comida, que você não pode ficar sem. Tem outras coisas que são importantes, mas se você durante um tempo ficar sem elas, você até consegue administrar, mas ar é essencial. Água é essencial. Comida é essencial. Não dá para ficar sem essas coisas. Trate Deus como isso. O terceiro aspecto, o terceiro passo que eu quero dizer para você poder buscar a Deus completamente é: perca o medo da realidade espiritual. Aprenda o que significa verdadeiramente o que é espiritualidade, desenvolva os seus sentidos e a sua consciência espiritual. Muitas pessoas não têm um relacionamento com Deus porque ela tem medo do ambiente espiritual. Ela tem medo de ter os sentidos espirituais dela operantes e ativos. Ela tem medo, ela tem muito mais medo de Satanás do que anseio por Deus. Então, o medo de ver um demônio, ela não quer ter sentido espiritual de visão ativado. O medo de escutar a voz de Satanás, ou seja, o anseio por Deus, se anula perto do medo de Satanás que ela tem. Querido, para você, Deus é espírito. Jesus já fala isso lá em João 4. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não há como fugir da realidade espiritual. Se você quiser buscar e se relacionar com Deus, você vai ter que ter uma consciência espiritual. Você vai ter que agir em verdadeira espiritualidade e você vai ter que desenvolver, né? E o que é desenvolver? É você se acostumar a utilizar os seus sentidos espirituais.
E a verdadeira espiritualidade, querido, ela é convergente. Ela começa do espírito e termina no físico. Ela leva você a buscar um Deus espiritual para te ajudar a caminhar nessa terra natural. Ela leva você a agir de forma espiritual para resolver questões espirituais. Ela leva você a agir de forma espiritual para resolver questões naturais, mas ela também leva você, a verdadeira espiritualidade, a agir de forma natural para resolver questões naturais sob uma orientação e um conselho espiritual. Um exemplo disso, né, quando Ezequias estava adoentado, né, e era uma doença de morte, Deus prolongou a vida dele por mais 10 ou 15 anos, e aí o profeta Isaías deu o conselho de fazer uma pasta com figos para colocar no lugar da úlcera de Ezequias para ele ser curado. Então, o que você viu? Você vê ali uma situação natural, havia uma doença física, você vê uma solução também natural, uma pasta de figo, mas você viu que foi uma orientação, a fazer dessa pasta de figo foi sob uma orientação espiritual. E a verdadeira espiritualidade é isso, é você caminhar sob a instrução ou o poder de Deus em todas as coisas da sua vida, espirituais ou naturais. E ter consciência espiritual. O que é consciência espiritual? Para de achar, querido, que só aquilo que você capta com os seus sentidos físicos é o que é real. Você tem que aprender a ter consciência espiritual, perceber que sim, existe mais coisas além daquilo que você está vendo sobre essa situação que você está vivenciando. Existe outro aspecto, existe propósitos ocultos, espirituais, na intenção das pessoas de seres espirituais, benéficos ou maléficos, também dentro dessa situação. E os sentidos espirituais, como eu já ensino para vocês aqui, são os mesmos que os físicos, né? Então, olfato, visão, paladar, tato, audição e também a locomoção, né? O ir e o vir, o caminhar, né? O caminhar eu digo que é uma extensão do tato, mas tudo bem, também tem a ver com isso. Você tem que perder o medo da realidade espiritual. Há sim um ambiente espiritual e você vai interagir com ele por meio dos seus sentidos espirituais. Porque se você não ativar essa parte espiritual de você, como você vai buscar a Deus e ouvir a Deus que é Espírito? Como você vai conseguir reconhecer quando aquela pessoa que está se aproximando de você é o enviado de Deus ou não? As pessoas não vêm com uma tarja na testa dizendo eu sou do bem, eu sou do mal, eu sou de Deus, eu não sou de Deus. Você vai perceber isso por causa do comportamento, por causa da leitura que você vai fazer espiritualmente daquela pessoa também. E o quarto e último passo que eu quero dizer para você, para te ajudar a desenvolver completamente a sua busca por Deus, é isso. Faça provas com Deus. E essas provas é para te ajudar a reconhecer a voz dele e também as ações dele na sua vida. Nós lemos ao longo das Escrituras que toda a palavra de Deus é confirmada, que todas as ações dele é confirmada, que Deus até pede para você fazer provas com ele, para você saber que ele vai cumprir a palavra dele. E isso é muito importante. Principalmente o pessoal que está começando a buscar a Deus completamente, para você evitar de ser enganado, peça provas, peça confirmações, peça sinais de Deus, para que você aprenda a reconhecer a Deus de forma natural. Peça provas a Deus. Essas provas não é para testar, não é para você confirmar se Deus é íntegro, fiel, se Deus tem caráter ou não para cumprir a palavra dele, mas para te ajudar a reconhecer, a saber quando é Deus que está falando, a saber quando é Deus que está fazendo, a saber quando é Deus que está direcionando. Então é sempre muito importante você pedir que a palavra dele, que a vontade dele, que a ação dele seja confirmada na sua vida. Quando é Deus que está falando, ele vai falar com você e depois ele vai mostrar para você o caminho dele em diferentes situações. E é por isso que você tem que ter consciência espiritual, para você poder ficar sensível. Então, esse é o último passo que eu quero dizer para você hoje. Faça provas a Deus. Peça confirmações a Deus, para você aprender a reconhecer a voz dele. Porque aí, se ele falou algo no seu coração e você viu isso manifestado, não, essa voz é Deus.
Se não houve confirmação, essa voz não é Deus. Se ele disse que ia fazer determinada coisa e aquela coisa aconteceu, isso aqui é Deus. E não só o fazer, certo, querido? Também existe o motivo pelo qual Deus faz. E isso é uma coisa que eu quero destacar para você. Quando você está pedindo confirmação para Deus, Deus sempre vai falar para você o motivo por trás daquela ação. Porque quem tem intimidade com Deus conhece os segredos da sua aliança. Então, quem não tem intimidade segue o mandamento sem entender o propósito do mandamento. Quem tem intimidade segue o mandamento por compreender o propósito, porque o filho do reino, ele conhece os mistérios do reino de Deus. O seu Deus, ele sempre vai falar para você o que ele quer fazer, e ele também vai dizer para você por que ele quer fazer isso. Se você recebeu uma ordem de Deus, mas não entende ainda o propósito, espere e pergunte a Deus por quê. Se o propósito não vir, sai que é furada, Bino, é cilada, Bino, como dizem, porque se não há um propósito claro, também não é o verdadeiro Deus. Porque a palavra de Deus é sempre lâmpada para os pés e luz para o caminho. É sempre muito claro, é sempre muito objetivo para aqueles que buscam a Deus. Ficou claro para você? Então até o nosso próximo vídeo.